Está começando o meu, o seu, o nosso Biofísica em Ação! Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos alunas do IFCE Campus Paracuru. Fazemos um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. A gente vai fazer 2 experiências sobre o empuxo, ela mostrada de 2 maneiras diferentes, certo? Para a gente se apresentar, eu me chamo Ana Paula. Eu me chamo Stephanie. Eu sou Jéssica. Eu sou a Andriele. E agora, nesse primeiro momento, a gente vai explicar como Arquimedes chegou até esse raciocínio sobre o empuxo. Um pouco de história. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Herão, rei de Siracusa, pediu ao ferreiro que confeccionasse uma coroa. E para isso, o rei forneceu ao ferreiro uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro tivesse misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Então, para que o rei tivesse certeza que não estava sendo enganado, chamou um dos seus homens mais inteligentes do seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor. Estamos falando de Arquimedes. E Arquimedes ele nasceu por volta do ano de 287 a.C. Mas, por mais que Arquimedes fosse muito inteligente, ele tinha um problema. O rei pediu para que ele não danificasse de forma alguma a coroa. Então, Arquimedes pediu um tempo para o rei. Então, logo mais tarde, quando Arquimedes foi tomar o seu banho, teve uma grande ideia. Então, em seguida, ele saiu gritando pelo reino inteiro Eureka, que quer dizer eu descobri, em grego. No entanto, no momento do banho, Arquimedes notou que o nível da água da banheira subia enquanto ele entrava. E concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imerso em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água deslocada da barra de ouro. E foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecida como princípio de Arquimedes, que quer dizer que todo corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima, igual ao peso do líquido deslocado. É por isso que quando entramos em uma piscina, por exemplo, nos sentimos mais leve do que quando estamos fora dela, pois dentro da piscina há uma força nos empurrando para cima. E foi assim que Arquimedes fez. Ele mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia, presas por um fio. Então a barra de ouro afundou mais do que a coroa. Um mistério para a infelicidade do ferreiro havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, mais será a quantidade do líquido deslocado. E foi assim que Arquimedes descobriu o que hoje conhecemos como empuxo. Bem, gente, para esse experimento iremos utilizar uma vasilha transparente com água, uma tangerina com casca,
uma tangerina sem casca e quando colocarmos dentro d'água vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, agora nesse momento a gente vai fazer o procedimento do empuxo, ou mais basicamente chamado também de teoria do Arquimedes, já que foi ele que descobriu essa questão do empuxo, certo? Então nós temos aqui a tangerina com casca e a tangerina sem casca, e agora eu vou mostrar a realização do experimento. Agora, nesse momento, eu vou colocar a tangerina com casca nesse recipiente e logo após a tangerina sem a casca, para observarmos o procedimento dessa experiência. Se nós observarmos a tangerina sem a casca, ela afundou, como é mostrado agora neste momento. E a tangerina com casca está flutuando sobre o fluido, que é a água. Então, nós identificamos que a tangerina com casca é como um navio se deslocando, onde gera uma força denominada empuxo. E a tangerina sem a casca é o peso oposto, é o sentido oposto do empuxo. E o empuxo é no sentido para cima. Certo? Então, essa é a teoria do Arquimedes. Para esse experimento, nós iremos precisar de uma caneta sem o canudinho da tinta. Assistiram, entendeu? O canudinho da tinta, não pode deixar. E com um bocal. Logo em seguida, vocês também vão precisar de clipes de papel, 3 clipes eu coloquei, 3, não, 3, e uma garrafa cheia de água, quase assim, quase cheia, contando. Primeiro, iremos abrir a garrafa. A caneta será colocada dentro da garrafa com água. Mas antes disso, será colocado 3 clipes. O nível de água deve ser suficiente para a caneta afundar. É preciso fechar a tampa da garrafa ao comprimir a garrafa. Em relação ao princípio de Arquimedes, que fala do empuxo, todo o corpo mergulhado em um líquido recebe um impulso vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Empuxo, existência da ação de várias forças sobre um corpo mergulhado em um determinado líquido, e resultam para cima se o peso do objeto é menor que o impulso que ele vai receber. O objeto fica submerso, ou seja, flutuando. Caso o peso seja maior que o impulso, ele vai afundar. Submergir, e é o que acontece quando pressionamos a garrafa. A água vai comprimir o ar, que vai diminuir o impulso sofrido, então o objeto afunda. Além do empuxo, teoria de Arquimedes, esse grande cientista, considerado o maior matemático da antiguidade, coleciona outras descobertas como a lei da alavanca, o desenvolvimento da bomba de parafuso, o raio de calor, mecanismos capazes de tirar navios d'água e muitas outras invenções como rondanas para marinheiros para levantar pesos. Também encontrou o número π. Na realidade, não criou a alavanca, mas ajudou no seu aprimoramento, deixando mais precisa e eficaz. No princípio da alavanca, ele diz: "Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo." Essa lei das alavancas percorre até hoje nos dias atuais e é amplamente empregado, como, por exemplo, na hora de trocar um pneu furado de um veículo, precisa-se muitas vezes o uso de uma máquina simples, a alavanca do macaco do automóvel. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo daqui do Biofísica em Ação. Nós esperamos que vocês tenham gostado do experimento sobre o empuxo, que nós falamos aí e desenvolvemos com 2 experiências diferentes para melhor entendimento de vocês, certo? E até um próximo vídeo. Tchau!